Nós, professores, para começar, nós que trabalhamos com crianças, nós temos que pensar que nós temos que intervir nessa ludicidade. Então, as atividades lúdicas são reforçadoras para a criança disléxica, para a pessoa disléxica. Então, todas as vezes que eu mostro para ele a imagem, toda vez que eu dou atividades visuais, eu estou investindo no processo de alfabetização, estou investindo de estímulos à sua memória e estou trabalhando a percepção visomotora, para que ele possa escrever. Nossa criança também disléxica, além de ter essa dificuldade de entendimento das letras, onde nós temos que trabalhar as questões visuais, é assim que nós apresentamos o mundo para o disléxico, eles também seguram no lápis de maneiras diferentes. E aqui eu fiz algumas apresentações. Então, aqui a gente percebe a grande dificuldade do disléxico na sua atenção, na sua percepção visomotora. Porque para nós pegar um lápis e escrever, pegar numa escova de dente de forma correta, pegar numa colher de forma correta, é simples. A criança aprende de uma forma muito mais simples. Eu atendo uma criança de 2 anos, que não tem problema nenhum na atenção visomotora, mas ela tem problemas no comportamento. Então, dislexo ela não é. Entenderam? Então, a gente vai descartando, conforme a gente vai adquirindo alguns conhecimentos, a gente vai descartando outros. Então, essa criança que escreve legal, que desenha legal, que pega no lápis legal. Quando eu falo legal, adaptado. Legal significa adaptada. Então, eu começo a perceber o grande desafio também. O traço de registro escrito dos alunos, ora se apresenta forte, ora se apresenta muito fraco. Por quê? Porque nós sabemos que para pegar qualquer objeto, um lápis, qualquer objeto, o que nós fazemos? Nós temos que melhorar a nossa pessoa. Aqui eu posso apertar, aqui eu posso ser mais leve. E a nossa criança não tem esse registro da apreensão. Ela sempre aperta. Ora mais forte, ou senão aquela criança que é tão leve que ela nem deixa o traço da escrita. Então, nós começamos a observar. Então, ela tem dificuldade na discriminação das letras, dificuldade de entendimento das rimas e também nós começamos a perceber no traçado das suas letras. Por isso que nós temos que investir em atividades lúdicas e investir no desenho. Vamos ver mais algumas intervenções que nós podemos fazer com o disléxico? Então, nós temos que ensinar a pega do lápis. Então, tem algumas orientações aqui. Algumas orientações. Uma professora colocou assim, a Mônica Silva, tudo que está sendo falado descreve exatamente o meu marido. Que maravilha, né? Mas isso porque eu não conheço seu marido, isso porque a ciência nos informa, por isso os cursos de pós são necessários para que a gente possa entender essa pessoa disléxica. Então, ensinando a pega do lápis. E aqui está a série de orientações para que você possa ensinar a criança na pega do lápis. E o mais simples, né? O mais simples é o pregador, né? Que daí ela tem como segurar, né? Como é muito difícil, essa habilidade, para nós é simples essa habilidade. Para nós é simples essa habilidade de pegar, para eles não. Então, quando nós colocamos um pregador, fica muito mais fácil para ele colocar. E ali nós temos ali uma criança com uma luva também. Tudo isso para mostrar ludicamente e informar esse cérebro para pegar este lápis, para posicionar esse lápis, para não ter dificuldade na apreensão do lápis. Ok? Digam para mim se vocês estão entendendo. A Rita de Cássia disse o seguinte: bom dia, meu filho tem 10 anos e é autista e tem TDAH e estamos investigando a dislexia. Realmente. Nós estamos vendo crianças que às vezes não apresentam só uma alteração.
Às vezes, eles apresentam mais outras alterações neurológicas. Então, isso o faz deficiente? Não. Isso simplesmente, olha o nosso papel como profissional, tanto na área clínica quanto na área da escola. O nosso papel é investigar, saber como fazer com essas pessoas. Nós não podemos ensinar como ensinamos qualquer outra criança, tá? Então, ela precisa de técnicas diferentes, de metodologias diferentes para cada criança. Imagine como a Rita colocou, tá? Essa criança tem TDAH, tem TEA, e está investigando a dislexia. Então, como que esse professor tem que saber? Então, às vezes eu vejo os professores e falam assim, professor, eu estou perdido. Eu falei, gente, perdido está em quem não estuda. Nós precisamos estudar, porque foi-se o tempo que a gente poderia ficar somente com aquele conhecimento da minha formação inicial. Eu preciso de muito mais conhecimento para poder atender essas crianças. Então, aqui vejam atividades de discriminação visual. Quantos detalhes! Olha bem, marca as palavras igual ao modelo. Então, ali nós temos mano, nós temos mana, mama, mamou e mano. Porque é tudo muito parecido. Como eles têm essa dificuldade de identificação visual no universo das letras, as letras são muito parecidas. E eles falam como se a letra estivesse dançando na frente deles. Então, como que faço? Eu tenho que organizar. Então, vocês observaram que a letra que a palavra que eu quero está até em amarelo. Por quê? Para discriminar, para ressaltar esta criança. Então, ali estão as letras e automaticamente ele vai pintar a letra igual também em amarelo. A palavra igual, desculpe, também em amarelo. E depois, escreva o nome dos desenhos. Lembra que eu falei que ele tem dificuldade também no universo de reconhecer as letras? Se eu não colocou as imagens, sempre é necessário para o dislexo eu apresentar em primeiro lugar a imagem. Porque quando eu apresento a imagem, ele já começa a transitar neste universo das letras. E que mais? Aqui nós temos dois slides, o mesmo slide com duas imagens. Observem aí. Esse, do lado esquerdo, são orientações da Associação Brasileira de Dislexia. São orientações da Associação Brasileira de Dislexia. Por quê? Por que nós temos uma associação? Para que possa dar, primeiramente, eles nos informam com artigos científicos, eles nos informam como que essa criança funciona, e do lado de cá, nós temos como o ambiente da nossa sala de aula, da nossa casa, deve ser para estimular as funções executivas. As funções executivas é a forma de aprendizagem de qualquer ser humano. Por exemplo, quando você está na sala de aula, você está ativando as funções executivas, que é memória de trabalho, que é flexibilidade cognitiva e que é controle inibitório. O que significa isso? Significa que para aprender, eu preciso, como professora, encher a memória de trabalho. Encher. O que eu estou apresentando para a criança? De todas as formas, de todas as maneiras, aqui. E Deus coloca a memória de trabalho bem aqui na frente, né? Então, aqui nós temos a memória de trabalho. E depois essa criança vai ter que, aquilo que você apresenta, que você enche a memória de trabalho, ela vai ter que aprender, fazer, realizar em diferentes situações. Por exemplo, ela lê na escola, ela vai ter que ler em casa, ela vai ter que ler nas placas de supermercado, nas gândulas do supermercado. Então, tudo isso é flexibilidade cognitiva. E o controle inibitório é utilizado daquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer. Então, o que nos orienta a Associação Brasileira de Dislexia? A prática de leitura deve ser reduzida, quer dizer, devagar. Não que nós vamos tirar, nós vamos diminuir. Não, nós vamos dar
passo a passo, palavra por palavra, frase por frase. Contar histórias? Ok, histórias curtas. Devemos trabalhar leitura silenciosa. Por quê? Como eles têm grandes dificuldades na leitura e na escrita, essa leitura eles têm vergonha, medo, incerteza, mas ele não vai dizer isso para você. Então, trabalhe a leitura silenciosa para todos, ok? Um tempo extra. Dê um tempo maior para o disléxico, um tempo extra para ele. E simplifique instruções. Às vezes eu vejo professores como acham que ele é uma criança que entende todas as coisas, dê uma instrução de cada vez. Ensine também a família a dar uma instrução de cada vez. Porque senão a mãe fala assim, vai lá no seu quarto, pega o teu travesseiro e traz a tua mamadeira e se você vê alguma roupa no chão, cata para mim. Gente, quantas informações. Simplifique. Este cérebro vai entender, sim, mas uma instrução de cada vez. Por isso eu sempre falo, se eu quero trabalhar com cérebros desatentos, com cérebros disléxicos, eu preciso dar uma instrução de cada vez. Vocês observem bem o quanto que nós estamos ficando desatentos, nós cérebros normais, sem alteração. Por quê? Nós não fazemos uma coisa de cada vez. Então, essa orientação de simplificar as instruções, isso é válido para todas as crianças. Nós estamos enchendo a caixa de memória de trabalho com instruções que muitas vezes não são necessárias. Vamos diminuir as nossas instruções e simplificar as nossas instruções. Por exemplo, você que tem seu marido, que é disléxico, uma instrução de cada vez. Ok? E como deve ser o ambiente? Por que a importância do ambiente? Às vezes eu vejo consultórios, sala de aula, casas com muita informação. Então, diminua os estímulos externos. Observe a sua sala de aula. Você que está aqui me acompanhando, observem a sala de aula sua. Se você tem um disléxico, um provável disléxico, veja se não tem muita informação. Às vezes, na sala de aula tem alfabeto, sistema de numeração, cartaz de festa de aniversário, e assim vai. A rotina, e assim vai. Quanto desafio. Então, vamos diminuir? Vamos diminuir não só por causa do disléxico, mas por causa também de todas as crianças. A Hélia Medeiros colocou assim, meu irmão teve e foi muito difícil para ele. Hoje tem 62 anos. Foi por muito tempo chamado de burro, retardado. Que bom ter hoje em dia quanta informação. Antigamente, essa criança estava... qual era o laudo dessa criança, há 62 anos atrás? Todo mundo, em todas as alterações neurológicas, do TDAH, do TEA, do TOD, tudo isso... Felipe, corre aqui. Ai. Cadê? Caiu, eu esqueci. Apaga, fecha. Desculpa, meninas e meninos. Me chamei até meu neto agora, porque caiu um pouquinho a internet e eu apaguei, ok? Me desculpem. Mas isso são um cérebro hiperagitado, né? Daí a gente vê, diminua os estímulos externos. As rotinas têm que ser diárias. Voltando lá na Hélia,
o que acontecia? Todas essas pessoas disléxicas e outras alterações neurológicas, elas desembocavam tudo no mesmo lugar, que era naquele tempo, 62 anos atrás, que era chamado de deficiente mental, burro, retardado e assim por diante. Hoje não. Hoje, por isso que nós precisamos fazer nossos cursos de pós, porque as informações chegam dia após dia e nós estamos sempre reciclando, sempre informando vocês. Então, diminua os estímulos externos. Rotinas diárias. Isso é importantíssimo. Para um cérebro disléxico, ele precisa de você ensiná-lo a fazer uma rotina diária. Do que eu faço agora, do que eu vou fazer depois, porque isso faz com que esse cérebro, que capta todas as informações juntas, misturadas, de letras, de sons, tudo, você organiza esse cérebro, tá? Então, rotinas diárias. Também trabalhar com as informações verbais e visuais. Todas as vezes que você se dirigir no início e por muito tempo, por um vasto tempo do processo de alfabetização, a ele se dirija com informações verbais e também visuais, ok? Qual outra orientação? Escrever palavras e frases com materiais táteis. Lembra que eu falei para vocês do lobo parietal, que ele tem uma dificuldade do lobo parietal, que é a percepção sensorial? Então, quando você dá informação a nível tátil também, usando cola, glitter, areia, macarrão, você está ativando esta região cerebral. Olha bem, nós não somos médicos, nós não somos cirurgião de cérebro, mas nós sabemos ativar essa região cerebral. Então, vamos organizar o lobo parietal trabalhando com o quê? Com materiais táteis. Caça ao tesouro. Quantas brincadeiras que nós vamos estimular, são atividades lúdicas que vão organizar essa criança. Então, só nessa lâmina, a gente já tem uma série de orientações, tem 3, 5, 7, 9 orientações. Do lado esquerdo, da organização, da Associação Brasileira de Dislexia, e do lado de cá, o que eu trouxe para vocês da prática do dia a dia de sala de aula. Então, vamos lá? As brincadeiras que ajudam a melhorar o seu aluno com dislexia. Desenho. O desenho, gente. Por que às vezes eu gosto de dar coisas prontas? Claro, vou também dar coisas prontas para ele poder copiar, para ele desenhar, para ele recortar, para ele colar, né? Então, desenho, uma das brincadeiras mais importantes na infância e principalmente para o dislexo é o ato de desenhar. Porque através do desenho, ele começa a escrever. O desenho é a primeira ferramenta da escrita, o desenho. Então, a coordenação motora e o esquema corporal devem ser trabalhados através de um simples desenho. Mas por que trabalhar também o esquema corporal? O esquema corporal não é para que a criança saiba nomes. Quando nós falamos o esquema corporal, é para que a criança tenha consciência do seu corpo, consciência corporal, a funcionalidade do meu corpo, para que servem minhas mãos, meus pés, meus joelhos, o meu quadril. Para que serve cada parte do meu corpo? Isso é uma consciência corporal. Isso é o trabalho de esquema corporal. Desenhe no chão, no papel craft, na cartolina. Gente, as pessoas hoje só querem a carteira. Parece que aquele modelo de escola perpetuou. Mas nós sabemos que uma criança de 0 a 12 anos, ela precisa de atividades lúdicas, mas principalmente do 0 aos 6 anos. Nós vamos organizar esse cérebro do disléxico para quê? Dando atividades lúdicas, dando atividades de desenho. Vamos colocar no chão papéis grandes, craft, cartolinas, do jeito papelão, do jeito que vocês quiserem,
para a criança desenhar. Coloque papel craft na parede, ensine a criança a pegar. Vocês sabiam que quando você coloca papel na parede e que você coloca tinta na mãozinha da criança, você está ensinando e ela vai na parede, vai no chão desenhando, você está desenvolvendo o movimento de garra? Então, quantos detalhes para a criança num desenho? Então, desenhe no chão. Nós, professores, nós, terapeutas, precisamos brincar de adivinhar desenhos. Tudo isso, a criança desenha, ela pode perguntar, professor, o que é isso? Ou eu desenho e pergunto, por quê? Porque muitas crianças, principalmente o disléxico, vai apresentar dificuldades nesse desenhar, na discriminação do desenho, né? Então, você observa uma criança de 2 anos, ali você já começa a perceber a dislexia. A criança de 2 anos, ela pega um lápis, ela faz isso, né? Ó, esse movimento que ela faz. Ou senão ela fica ali, rabiscando assim, ó, esse movimento. É só um movimento de cima para baixo, de baixo para cima, mas ela já faz. O disléxico, ele vai ter dificuldade na apreensão já de 2 anos e ele já não consegue fazer esse movimento de baixo para cima, porque ele já tem dificuldade na pega do lápis. Então, a gente já começa desde cedo a perceber. Não que nós vamos sair dentro da escola dando nomes às dificuldades da criança, mas a gente tem que perceber um caminhar dessa criança dentro do processo da educação infantil e do ensino fundamental. Somos nós que organizamos, que vemos as primeiras dificuldades da criança. Brinque de forca. Então, o dislexo, por quê? Com alunos de 6 a 8 anos, a importância de brincar o tradicional jogo de forca. O quanto que eu brincava do jogo de forca. Observem ali naquele jogo de forca, que são as mesmas letras. São 2 letras diferentes. Abacaxi. Tá? Então, aqui são 2 letras que formam. Uma letra que tem tem uma forma diferente do C. Então, olha bem como que eu tenho que posicionar esses 2 tipos de letra. Ao pensar em uma palavra, olha bem, o objetivo maior. Ao pensar em uma palavra e oferecer uma dica simples para a criança, ela terá que pensar nas letras para descobrir. Ela pensa na imagem, porque o dislexo pensa por imagem, para depois descobrir a discriminação sonora da letra que vai colocar ali. Olha como não é simples, é desafiador. Então, quando você brinca, quando você ensina essa criança a desenhar, quando você ensina de uma forma mais lúdica, mais ampla para essa criança, você está desenvolvendo o processo de atenção, que está aqui na memória de trabalho, você está desenvolvendo a memória dela. Olha quantos detalhes, né? Quantos detalhes. E você, principalmente, você está diminuindo a intensidade de ansiedade desse disléxico. Porque pensa bem, as outras crianças, ele vê que está aprendendo, que identificam e ele não. Ele sabe da sua limitação. Por isso a gente tem que ter muito cuidado ao conversar com as nossas crianças. E essas atividades são pontuais, gente. Isso é muito importante eu conhecer para poder trabalhar. Então, é preciso prestar atenção na forma como a criança resolve esse problema. Como é que ela vai fazer? Observe se ele sempre repete a mesma letra ou se fica chutando qualquer palavra. Tudo isso você tem que analisar. Trabalhar com músicas, rimas. Por quê? Dentre as músicas infantis mais comuns, todas elas possuem rimas, quase todas. Então, uma grande dificuldade do disléxico está na noção de rimar. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate. Sabe essa pontuação de ritmo é que eles têm dificuldades. Mas nós vamos trabalhar. Então, quando nós trabalhamos olha bem, todas essas informações e também com a rima,
nós estamos o quê? Orientando este cérebro, que é irregular, para funcionar. Nós não vamos pôr ele para funcionar conforme um cérebro típico, mas ele vai ter as alterações e ele mesmo que vai produzir recursos para enfrentar este desafio. Ok? Então vamos lá? Mais brincadeiras. Jogos de atenção, de raciocínio, de cumprimento de regras, controle de impulsos, proporcionam movimentação corporal. Mas por que nós estamos preocupados com o corpo? Porque quando um corpo trabalha, logicamente ele se organiza neurologicamente. Experimente jogos de tabuleiro, banco imobiliário, detetivo. Invente brincadeiras novas de acordo com a habilidade dos seus alunos. Caça-tesouro. Tudo isso você está investindo na leitura e na escrita. Então, quantos detalhes, né? Quantos detalhes. Nós estamos em 1.700 pessoas ouvindo sobre a dislexia. Se cada um de vocês estiverem e fizerem essas atividades, pelo menos essas atividades, você vai melhorar a condição desse disléxico, ok? Então, com isso, nós terminamos a live de hoje. Nosso aluno com dislexia precisa de profissionais capacitados para acompanhar o seu desenvolvimento. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!